Bora que hoje eu tô ansiosa, muita coisa para passar para vocês, todos os passos para vocês viverem da fotografia com básico. Ensinar vocês a fotografarem com a câmera de vocês, que vocês têm, ensinar vocês a utilizar e tirar o máximo do que vocês podem sem precisar ficar se preocupando. Nossa, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro para investir nisso ou naquilo, né? Estava amamentando, estava louca para o baby dormir, deu tempo? Que bom! Gente, o nosso tema da nossa live hoje é eu passar para vocês os passos para vocês conseguirem viver da fotografia. Que quando a gente inicia a fotografia, o que a gente quer? A gente quer, no mínimo, poder largar um emprego, uma CLT e ter certeza que a gente vai conseguir ter uma renda com a fotografia, no mínimo, maior do que um salário mínimo. Ó, 2 anos eu tenho um SL3. Muito bom, Bianca. Nossa, a 5D Mark II é luxo. Parabéns. Comecei na fotografia há 2 meses. E tenho uma T7 perfeita. Gente, vocês reparam que todas eu falo que é muito boa, que é perfeita? Porque a câmera, o importante é você ter, independentemente qual você tenha. Porque a partir do momento que você aprende todas as ações que você precisa seguir, certinho, o caminho certinho para você seguir, Kátia, minha aluna perfeita, é muito mais tranquilo, sabe? Nossa, falar pra vocês umas coisas assim que eu já vivi. Eu vou contar um pouquinho porque tem gente que me segue há pouco tempo. Eu sou fotógrafa. Primeiramente, o tema da live hoje, mais uma vez, eu vou mostrar o caminho para vocês conseguirem viver da fotografia com o básico, com a câmera que vocês me apresentaram. Falaram SL3, T6, 6D, a que vocês têm. Vocês só precisam da câmera, tá? Se vocês seguirem esse caminho, que hoje ele é muito real para quem segue, consegue. E eu vou mostrar esse caminho para vocês, utilizando o básico, o mínimo, que é a câmera e pronto, tá? Independentemente da câmera que vocês têm, é super possível. Então, como eu tava dizendo, ver vocês me acompanhando assim do iniciozinho e o meu observando que vocês gostam muito do meu conteúdo, justamente porque os meus conteúdos são muito pensados em quem iniciou na fotografia, sobre os medos, sobre as objeções, as crenças. Porque eu, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, eu iniciei na fotografia. Eu sei que é 9 anos, sabe por quê? Eu fotografo uma menininha desde 1 aninho. Foi o meu primeiro trabalho como fotógrafa. É a Pamela Sofia. Aí eu lembro que eu fotografei o aniversário dela de 1 ano. Foi o meu primeiro evento. Aí eu sei, toda vez que eu vou fotografar ela novamente, porque todos os anos a mãe dela me contrata para fotografar o aniversário dela, inclusive sábado agora é aniversário dela, eu vou fotografar. Aí eu lembro, nossa, ó, já tem 9 anos de fotografia. Se a Pamela Sofia fez 9 anos, eu tô fazendo 9 anos de fotografia. Então todos os anos eu fotografo ela. Só que no início a gente é muito afobado. Muito afobado. A gente quer tudo logo. E aí a gente acaba atropelando algumas coisas que é essenciais. Ou então a gente acaba imaginando que é só fazer certas coisas, que eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu comigo, que vai dar certo e acaba quebrando a cara. Só que como eu disse, a gente inicia, a gente é afobado, a gente às vezes investe errado, né? E aí, quando não vê dando certo, o que faz? Chora. Eu era assim, até hoje eu sou assim. Eu choro, às vezes quando eu quero uma coisa, mas antigamente era mais. Eu chorava, eu sentava no banheiro, chorava escondido, porque eu odeio ver as pessoas vendo, chorando. Tipo, eu me sinto frágil, eu odeio me sentir frágil. Aí a gente inicia, a gente é dessa forma e tal. Mas depois que eu vivi tudo isso, vou contar um pedacinho da minha história pra vocês. Depois que eu vivi tudo isso, eu passei a ver que não é um bicho de 7 cabeças viver da fotografia.
O problema é que a gente não tem o encaminhamento certo, a gente não tem o caminho, a gente não tem ninguém para mostrar, olha, você está seguindo o caminho errado, olha, esse não é o momento de você estar fazendo isso, olha, agora é isso que você precisa fazer. Aí a gente imagina, né? Aí começa a seguir uma pessoa, aí fala, fulano tá fazendo daquele jeito, aí eu vou fazer também, porque se ela deu certo fazendo isso, eu vou dar certo também. Aí acaba não dando certo pra você, e frustra e quer o quê? Desistir. Eu pensei em desistir algumas vezes, só que eu não desisti porque eu tinha certeza do que eu queria. E eu nunca me imaginei sem fotografar. Nossa, quando eu imaginava, eu não vou mais conhecer pessoas, eu não vou mais ver as pessoas sorrindo, eu não vou mais receber um áudio delas agradecendo pelo momento vivido comigo, sabe? E aí eu falei, não, isso não é legal, eu nasci pra viver da fotografia e eu vou fazer isso acontecer. Então, lá no meu início, eu comprei uma T5. Eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos, móveis e eletrodomésticos. Aí eu comprei essa T5. Antes disso, eu tinha um celularzinho. Gente, eu tenho ele aqui. Vou mostrar, calma aí. Laura tava mexendo com ele esses 2 dias. Aí ela deixou em cima da minha mesa. O celularzinho que eu tinha. Era. Bem aqui, ó. Olha só. Eu tinha esse celularzinho aqui, ó, Samsung. E aí eu já sabia que eu queria ser fotógrafa. Eu já amava fotografar. Aí, só que eu não tinha como ter minha câmera. Aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer com o meu celular mesmo. Aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube sobre fotografia. Não é porque eu tava com o celular que eu fui assistir vídeo no YouTube de fotografar com celular, não. Eu assistia vídeos no YouTube para fotografar mesmo com câmera, porque eu tinha certeza dentro de mim que eu ia ter minha câmera. Eu ia ser fotógrafa. E graças a Deus hoje eu sou. E aí, eu assistia e ficava treinando com esse celularzinho aqui, ó. Aí um dia eu falei, amor, meu marido, né? Eu preciso de uma câmera, eu preciso, me ajuda. Ele, amor, a gente não tem condições de ter uma câmera, você sabe que é cara. Você sabe que é caro, que a gente não pode pagar agora. Laurinha nasceu, ou seja, eu tinha minha filha recém-nascida, só que eu queria muito, muito, muito. Laura estava com 6 meses. Aí eu falei, poxa, aí uma vez, aí lá dentro da loja, eu peguei um catálogo de um fornecedor, e pá, vi que tinha câmera. Eu falei, gente, é minha oportunidade. Eu peguei o catálogo, levei no meu gerente, falei, pede pra mim. Pede parcela pra mim 12 vezes. E eu vou, porque aí eu não tinha cartão pra comprar câmera também, né? Eu falei, parcela pra mim 12 vezes na promissória. Aí ele pediu. Eu cheguei aqui em casa e falei, amor, eu comprei a câmera. Ele, você tá doida? Eu falei, pois é, tô doida. Mas eu comprei, eu senti que precisava. Eu sempre fui assim, muito impulsiva, muito... Falei, vai dar certo. Eu coloco na minha cabeça vai dar certo e faço acontecer até dar certo, sabe? Aí essa câmera chegou, só que eu não consegui... Gente, eu não paguei a câmera certinho, porque eu não dava pra pagar, sabe? Eu comprei por impulso. Uma T5, a câmera mais barata que tinha no mercado. Aí, a câmera que era pra pagar em 1 ano, eu paguei quase 2 anos, mas foi indo, pagando com juros, quase indo pro SPC, mas eu paguei. E aí foi uma glória. Vou encurtar essa história, que eu amo contar, porém é muito grande. E aí, eu fiz um curso. Falei, pronto, agora eu preciso de um curso. Meti as caras, fui pra Recife fazer um curso. Sozinha, nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu fui lá, fiz o curso. Quando eu cheguei desse curso, eu falei, pronto, eu já descobri o que eu preciso para viver de foto. Eu não preciso mais ser CLT. Me demite. Pedi demissão. Do nada, assim, sabe? Eu cheguei toda... vou pedir demissão. É agora que eu vou viver de foto. É agora que eu vou realizar meu sonho. E aí eu saí do emprego. E olha, não era qualquer emprego.
Era um dos melhores cargos que tinha na empresa. Era um emprego perfeito. Eu amava, sabe? E ajudava muito aqui em casa. Sabe o que eu fiz, gente? Eu peguei o dinheiro do FGTS e comprei uma câmera melhor. Eu falei, não, eu já sei mesmo como é que faz pra ver de foto. Eu, tranquilamente, meus cálculos na minha cabeça, vou pegar o dinheiro do meu FGTS, comprar uma câmera melhor e eu vou ter cliente, porque agora eu sei fotografar e sei editar. E aí, assim, as pessoas vão me contratar e eu não vou, agora eu vou receber meu salário pela fotografia. É assim eu fiz. E eu sabia que se eu falasse pro meu marido, ele não ia deixar. E o que eu fiz? Mais uma vez, fiz sem falar nada pra ele. Peguei o dinheiro do FGTS e comprei a câmera melhor. E aí já tava me achando fotógrafa profissional, fotógrafa pronta pra viver de foto. Só que o que eu sabia era esperar por cliente. E os clientes vieram? Não vieram. Independentemente da câmera, independentemente do que eu sabia fotografar, que eu sabia editar, os clientes não vieram, tá? Passou um tempo sem dinheiro, sem salário, FGTS acabou. A gente recebe por mês, né? Depois que é demitido, que aí eles fizeram um acerto comigo, aí eu comecei a receber um salário por mês, só que aí era 4 meses. Acabou. E cadê? E eu, meu Deus, não era só fotografar e postar que eu ia viver de foto? Eu só não precisava de, sei lá, 4 ou 5 clientes para eu ter no mínimo o salário que eu tinha trabalhando com esse CLT. Gente, o trem bananou tudo. Bananou tudo, meu Deus. Eu vivi a pior fase da minha vida. Juro. Eu fui muito iludida por coisas que não tinha nada a ver, sabe? Eu acreditei muito naquilo que não dava resultado. Eu olhava exatamente do jeito que eu falei pra vocês no início, né? A gente, quando inicia, a gente olha e acha que é assim que vai ser e vai acontecer rápido. Mas a gente só imagina, quando a gente não tem o direcionamento certo, a gente começa a tentar várias vezes, até num dia, quem sabe, dá certo, sabe? Perdendo tempo, perde dinheiro, faz igual eu. Aí, quando eu vi que realmente eu tava no fundo, mas não era no fundo não, mas era mais no fundo do poço mesmo, foi quando era depois do almoço, a gente acabou de almoçar, né? Tinha a gente sentado na mesa, almoçando. Aí eu fui pro sofá e escutei batendo na porta. Aí eu falei, nossa, quem será? Gente, falei, eu já pressenti na hora, assim, sabe? Eu falei, amor, tá batendo na porta. Olha a Laura aqui. Aí eu fui lá. Eu já tava sentindo o que era. Eu falei, é o meu fim, só pode. É o meu fim. Quando eu abri a porta, tinha um oficial de justiça na minha porta, falando, Érica, eu vim buscar seu carro por falta de pagamento. Eu olhei pra ela e falei, eu já imaginava. Ai, gente, vocês não têm noção. Eu tenho foto dele no guincho até hoje. Pra mim nunca mais ter que passar por isso na minha vida. E nunca mais. Eu falei, eu vivi tudo isso pra não deixar outras pessoas viver, porque dói. É ruim. É muito ruim. Aí eu falei, o que você precisa? A única coisa que eu podia fazer era isso. O que você precisa? Ela falou, eu só preciso da chave do documento e tudo certinho, que eu vou levar ele agora, vou colocar no guincho. Eu, tá bom, tudo bem. Eu falei, aí ela falou, vou te dar um tempinho pra você só tirar suas coisinhas lá de dentro. Eu falei, tá bom. Foi só isso. Eu não podia fazer nada. Eu não sabia estratégia de nada, de como reagir pra poder ter o dinheiro, pra poder pagar aquela dívida, pra não ter que passar por aquela situação, sabe? Aí eu peguei a chave do carro, tirei todas as minhas coisinhas de dentro do carro e entreguei pra ela. Aí eu não tive coragem de ficar lá olhando, sabe? Eu até fiquei com vergonha dos vizinhos, porque ninguém imaginava que eu tava passando por aquilo. Ninguém que olhava pra mim imaginava, nossa, a Érica tá no fundo do poço. Eu não pedia ajuda pra ninguém. Meus pais não sabiam. Ninguém sabia. Eu era, talvez ainda seja, muito orgulhosa em relação a isso.
porque eu acreditava muito que eu conseguia, só que eu não precisava de ninguém, enfim. Em relação a falar, pai, mãe, eu tô passando por isso, necessidade, meu carro tá... Enfim, gente, nem quando eu fui morar em Goiânia, sozinha pra estudar, porque eu fui morar em Goiânia pra estudar, fazer administração, faculdade, eu tinha uma única panela pra cozinhar, fazer café da manhã. Eu tinha dias que eu não tinha dinheiro pra ir trabalhar e pra voltar. Aliás, eu tinha dinheiro pra ir trabalhar, mas eu não tinha dinheiro pra voltar, sabe? Nem nessa situação eu não pedi ajuda. É um defeito muito grande. E a minha ajuda, vou emocionar, porque sempre que eu falo, foi Deus. Sempre foi Deus. Quando eu morava em Goiânia, uma vez eu tinha dinheiro pra ir trabalhar, mas que era um city passezinho, sabe? E pra voltar eu não tinha. Eu falei, Deus, eu preciso trabalhar, mas o Senhor me traz de volta, que é longe. Pra mim vir andando sozinha vai ser difícil. Aí, né, eu peguei e fui. Eu não queria chorar, eu odeio isso, eu não gosto de quem vê chorando. Aí, é emoção. Aí eu falei, eu vou, mas eu não tenho como voltar. Quem vai me trazer é o Senhor. Eu falei, justamente desse jeito, gente. Aí quando eu cheguei no meu trabalho, a primeira coisa que eu achei... Aí eu olhei assim, gente, eu achei um anel. Aí eu achei esse anel assim que eu cheguei. Aí eu perguntei, gente, esse anel é de alguém? Ninguém, não era dono, ninguém. Eu perguntei, não tinha ninguém. Falei, vou guardar ele aqui, ó. Se alguém aparecer, vocês devolvem? Aí eu guardei o anel. Aí tava dando quase 6 horas da tarde, era quase a hora de ir embora. Aí eu peguei e falei, poxa, esse anel é de ouro. Do nada veio na minha cabeça, esse anel é de ouro. E eu preocupada o dia todinho, assim, como que eu vou voltar pra casa? E não falei pra ninguém, não. Né? Ligar pro meu pai, tô precisando de dinheiro? Nunca. Aí, esse anel é de ouro. Eu vou vender esse anel e vou voltar pra minha casa. Aí foi onde surgiu uma esperança. Eu peguei o anel, gente, saí da loja correndo, com medo de fechar os trem, que tem uns lugarzinhos lá em Goiânia que vende ouro, né? Aí eu fui lá, moça, que é ouro. Olha pra mim. Aí ele, nossa, mas isso é ouro, mas vale tão pouco, nem compensa você vender, não. Aí talvez tenha uma, não sei o que, uma estimativa, como que fala? A gente tem alguma coisa sentimental pelo objeto, é melhor você nem vender. Eu falei, não, eu quero vender. Quanto você paga? Ele, R$36. Eu falei, tá bom. Eu vendi o anel. Aí, com aquela venda daquele anel, que eu voltei pra minha casa. Voltei, não só voltei, mas pude ir e voltar até o dia que eu recebesse meu salário. Como que eu não digo que foi Deus que agiu na minha vida? O tempo todo. Realmente Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quando você tem fé, quando você acredita, tudo dá certo. Pode parecer que tá tudo desmoronando assim na sua vida, mas conversa com ele, vocês veem que tudo não se encaixa. Nossa, depois que passa, você foi assim, eu precisava ter passado por isso mesmo, para eu aprender isso, para que isso pudesse acontecer, para que isso pudesse melhorar na minha vida. Glória a Deus, é verdade, é muita verdade. Então, isso também aconteceu quando eu perdi o carro. Eu entreguei lá a chave e a moça levou meu carro. Eu falei, sabe o que eu fiz? Eu fui pro banheiro, eu deitei, praticamente deitei no chão do banheiro lá de casa. E chorei horrores. Falei, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor colocou no meu coração que eu podia ter largado meu emprego? Por que o Senhor me deixou comprar essa câmera? Por que? Agora eu parei para pensar, agora eu preciso voltar pro meu emprego de volta. Eu preciso pedir meu emprego de volta. Só que como que eu ia pedir meu emprego de volta? Eu senti, nossa, eu comecei a me imaginar indo lá e falando, oh, me contrata de novo. Só que se eu voltasse, a minha ambição, o meu sonho de viver de foto, eu ia realizar quando? Eu falei, não, eu preciso encontrar o jeito. Por que que tem gente que consegue e eu não vou conseguir?
Ah, Érica, mas também você quer viver de foto numa cidadezinha desse tamanhozinho que tem, não tem 5 mil habitantes. Eu lembro que quando eu falei que ia viver de foto, Deus é bom o tempo todo, de verdade. Quando eu falei que ia viver de foto, que eu ia ser fotógrafa, ninguém acreditou que as pessoas começaram a falar que não dá isso, ninguém vai pagar, quem é que quer comprar foto, sabe? Ninguém acreditou, ninguém, papai e mamãe, minha família, eles ficaram com medo, tá? Tanto que quando eu pedi demissão do meu emprego, eu não contei pra eles, só contei depois. Aí, eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Sabe? Fiquei alguns dias. Eu sou assim, eu não sei vocês. Mas quando eu não vejo saída, em vez de agir, eu deito, eu não consigo nem comer direito. Gente, eu comecei a entrar em depressão, só pode. Não tem lógica. Eu falei, eu não vejo outra saída. O que eu vou fazer para tirar a minha família dessa situação? Porque fui eu que coloquei. Eu que fiz minhas escolhas erradas, impulsivas. Achando que era só fazer aquilo e pronto, que ia dar certo. E aí, eu levantei. Eu falei, chega, depois de quase uma semana. Eu falei, chega! Você não! Falei, bora. Falei, mais uma chance, meu Deus, me dá mais uma chance. Só mais uma chance, me mostra um caminho. Foi quando eu comecei a estudar outras coisas. Gente, eu estudei tanto. Eu falei, como é que isso existe? Não era só fotografar e postar, não era. Era quando, antigamente, assim, bem antigamente, as pessoas simplesmente postavam, aí vinha outras pessoas contratavam, bem antigamente. Aí eu falei, nossa, eu acreditei tanto que era só fotografar bem, que era só ter uma câmera boa, que era só postar meus resultados e aparecer nos stories que eu ia vender, que eu ia ter cliente. E eu quebrei a cara. Não é assim. Infelizmente não é assim. Pra mim entender isso, eu tive que passar por tudo isso e mais um pouco, tá? Que eu, se eu for contar tudo aqui, a gente fica aqui até muito tempo e a gente não entra num assunto mais interessante, mais que a gente tá aguardando, que é como fazer acontecer, de verdade, né? E aí eu comecei a enxergar. Não é. A gente, quando inicia, a gente acredita muito. Eu só vou viver de foto, eu só vou poder cobrar um valor que eu sonho cobrar, eu só vou poder um dia ter um faturamento de 3 mil, no mínimo, com foto, quando eu tiver uma foto bem feita, quando eu realmente for profissional. Quando eu tiver uma foto bonita, que eu postar e chamar atenção, as pessoas vão vir me contratar. Porém, gente, essas pessoas que te contratam, quando vê o seu resultado, são um mínimo. Aí você não consegue viver. Essas pessoas, vou tentar desenhar, tá? Essas pessoas são pouquíssimas, tá? Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho aqui pessoas aqui. Ai, meu Deus, olha o trem que tanto ficou torto, sou. Aqui, ó. Eu tenho pessoas aqui, ó. Essas pessoas aqui são as pessoas que olham o resultado do fotógrafo e contratam ele pelo resultado que ele posta, tá bom? Aí tem outras pessoas que tá no Instagram, acompanhando, que tá lá no Instagram, só observando e falando assim, nossa, eu tô precisando de um fotógrafo, minha filha tá fazendo 15 anos. Nossa, eu tô precisando de um fotógrafo pra fazer mensagem gestante, mas ela não tá procurando ainda. Então ela tá só observando ainda, sabe? E aqui, gente, é onde eu moro o ouro. Essas pessoas aqui, ó, tá no Instagram. Todo mundo, hoje o mundo é digital. Todo mundo tem um celular, crianças têm. Todo mundo tá no Instagram e tá olhando. O que a pessoa vem pro Instagram pra quê? Pra se divertir, se entreter, tá? Aí essas pessoas chegam aqui, elas não estão procurando fotógrafo. Elas não estão olhando pra ver quem é que tem um trabalho mais bonito pra poder contratar, não. Essas pessoas aqui são muitas pessoas.
muitas aí na sua região, a maioria, muito mais que a maioria, tá aqui de boa, tranquilo, não tá procurando. E é onde eu disse que mora o ouro, que é onde a gente, mesmo sem um resultado lindão, mirabolante, profissionalzão, mesmo com uma câmera de entrada, vende para essas pessoas. Por quê? Quando você, através de uma produção de conteúdo direcionada, com propósito realmente, que desperta desejo, que mostra para ela, que demonstra para ela e faz com que ela sinta segurança, você vende para essas pessoas. Por quê, Érica? Porque essas pessoas daqui de cima, elas estão procurando fotógrafos. E aí elas vão começar a pesquisar e olhar cada perfil de Instagram e vai olhar para aquele perfil que tem uma foto mais bonita e vai pedir orçamento. Aí o orçamento, aí ele vê lá, poxa, gostei de 3 fotógrafos. 1, 2, 3. 1, 2, ih, fica virado aí pra vocês, né? Mas tudo bem. Eu gostei de 3 fotógrafos. O primeiro, vou mandar mensagem. O primeiro cobra R$600. Eu gostei da foto aí, mas cobra 600. Tá, vamos ver que o outro é assim que funciona, tá? O outro foi lá, essas pessoas aqui foi lá, pediu orçamento. Aí essa pessoa aqui cobra 500. Já interessei mais por isso aqui, cobra mais barato. Aí pediu orçamento também para uma outra pessoa, né, que cobrou R$300. Ou 150, que a maioria dos fotógrafos iniciantes cobra achando que precisa cobrar barato para poder ter cliente. Eu vou provar que não. Aí ela pegou e falou assim, nossa, voltei lá pros primeiros. Ô fulano cobra 300, para fechar comigo à vista, você dá desconto, você faz 300 também? Sabe? Você tá entendendo que a gente foca em um grupo de pessoas exigente, que está pedindo desconto e que quanto mais você dá desconto, mais eles vão querer tirar de você. E aí vocês começam nessa briga de eu preciso cobrar mais barato para poder vender. Por quê? Porque até hoje vocês enxergam apenas esse primeiro núcleo aqui, tá? Aí essas pessoas aqui, sim, só vai te contratar se você for a mais barata. Sim, só vai te contratar se você entregar mais fotos. Só vai te contratar se você der desconto. Aí, mas Érica, como que eu passo a atingir as outras pessoas? Que é onde eu digo, fotógrafo iniciante vive da fotografia quando ele atinge esse terceiro núcleo de pessoas. Por quê? Como eu disse, a gente aprende o jeito errado. Qual é o jeito errado? O jeito que eu fiz, que eu mostrei pra vocês através da minha história. Que é achar que precisa da câmera boa, achar que precisa de foto boa e postar somente foto boa. E aí esperar cliente vir. Jeito totalmente errado. Com a câmera, o equipamento que vocês falaram no início que vocês têm, dá super certo. Porque, além de vocês entregarem o produto, a foto de vocês no nível que vocês têm, vocês conseguem mostrar para essas pessoas aqui de baixo, esse terceiro núcleo de pessoas aqui, que é você o fotógrafo que eles precisam. Através de quê? Produção de conteúdo. Por que que eu foco nas 3 ações com os meus alunos? Porque eu sei e eu vivenciei todas essas fases. Eu vivenciei a fase de que eu precisava aprender a fotografar bem. Eu precisava aprender a editar bem também. Porém, essa não era não precisava ser a minha prioridade. Entende? E não precisava ser a única coisa que eu achava que precisava. Tipo, eu achava que era só isso mesmo, gente. Eu achava que era só isso. Era só mostrar meu trabalho. Que as pessoas iam me contratar. Porém,
o núcleo é só aquele tantinho de gente lá em cima e aqui. Eu quase ia fazendo um gesto feio aqui, né? Então, como que eu ia competir com outros fotógrafos? Por isso que eu fui pro fundo do poço, por isso que eu perdi meu carro, por isso que eu chorei muito. Mas, assim, eu precisava passar por isso para poder estar aqui hoje falando para vocês, tá? E aí, esse é o jeito errado. Agora, o jeito certo é vocês... Mas, Érica, como, então, que eu consigo... Qual é o caminho para eu viver da fotografia, mesmo com o básico, mesmo não tendo uma foto muito bonita, mesmo só tendo uma câmera de simples e uma lente simples ainda do kit? Como que eu consigo ter um faturamento aí, no mínimo, de um salário que eu recebo? Porque isso aqui que eu tô ensinando pra vocês não é pra qualquer um, não. É realmente pra você que tá aí ainda trabalhando pros outros e deseja, no mínimo, gente, ó, um salário mínimo. Fala pra mim qual o valor do salário mínimo. Fala pra mim, eu não sei qual o valor do salário mínimo. Um salário mínimo hoje em dia tá R$1.200, tá? É só pesquisar aqui. Mas fala pra mim, quem sabe quanto tá um salário mínimo? Fala pra mim aí, por favor. Quanto tá o salário mínimo? Eu tô amando ver vocês mandando coraçãozinho, interagindo comigo na live, comentando. Nossa, assim a live flui, sabe? R$1.512. Salário mínimo é R$1.512. R$1.512. Gente, ganhar R$1.512, faturar R$1.512 com foto, vocês acham que é difícil? R$1.512 não é. Ai, Érica, mas... Érica, mais nada. Mas eu tô iniciando agora, eu só tenho uma câmerazinha. Mais nada. 1.518 nessa base. 1.518, 1.512. Mais nada. É pra quem tá vivendo aí, trabalhando pros outros pra ganhar um salário mínimo. Poxa, mas como que faz então? Deixa eu pegar aqui. 1.512 dividido por 4. Vamos simular que você só precisa trabalhar uma vez na semana. 1.512 dividido por 4. R$378 por semana. Um único ensaio por semana você consegue ter um salário mínimo com a fotografia. Um único por semana, gente. E se eu fizer 2, cobrando R$300? E se eu fizer 5 ensaios, cobrando R$300? Vamos ver. 5 vezes 300. E olha que 300 é pouco. 5 ensaios por semana. R$1.500 por semana. Vezes 4. R$6.000 por mês. Oxe, mas como que eu, como iniciante, vou fazer isso? Exercendo as 3 ações que todo fotógrafo precisa viver para conseguir viver da fotografia. Eu preciso, então, estudar sobre fotografia e edição de imagem? Precisa? Lógico. Mas então eu só vou conseguir quando eu tiver foto boa? Não. Entendam que o seu nível é esse. E é isso que você vende. Pronto, acabou. O problema é que a gente tem um nível aqui e já olha pro nível que eu sonho. Meu sonho é ter aquele nível lá. Aí quando eu fotografo, eu entrego pra cliente esse nível aqui. Aí eu frustro. Aí eu começo a achar que meu trabalho não vale. É fácil, gente. É devagar, tá? Estuda e vai devagar. Porém, você precisa das 3 ações, que é ações de primeira, de segunda e de terceira potência. Agora eu vou mostrar o caminho, tá bom? A gente entrando agora, já perdeu tanta coisa. Bora lá. A partir de agora tem muita coisa ainda, tá? Pra vocês atingirem esse tanto de gente aqui, vocês precisam da ações de primeira, ações de segunda e ações de terceira potência. Que ações são essas? Ações de primeira potência é você buscar, sim, aprender e aprimorar a sua técnica. Aprende.
é constante, buscar aprender e aprimorar a sua técnica. Eu preciso aprender a fotografar bem, eu preciso sim aprender a ter uma edição legal. Eu preciso ter técnica. E foi, filhinha? Te amo, viu? Vai tomar um banhozinho, vai? Tchau. Então, eu preciso ter técnica. Essa é a minha ação de primeira potência. Só que só com a ação de primeira potência eu consigo viver da foto? Não, eu já expliquei pra vocês que não. Antigamente, sim. Hoje em dia, não. Quem não sabe produzir conteúdo não atinge o público que está te esperando. E esse público aqui é o público mais valioso que existe. É o público que não vai te pedir desconto. Sabe por quê que ele não pede desconto? Porque você mostrou pra ele que ele pode confiar em você. Porque você mostrou pra ele que ele tem um problemão de não ter foto. Gente, pra gente vender, a gente mostra pra pessoa o problema. E depois a gente mostra que a gente é a solução. Como que a gente faz através da produção de conteúdo? Esses dias mesmo eu produzi um conteúdo simples que bombou nas redes e que trouxe muito, tipo assim, além de mostrar que eu tenho autoridade, eu fiz com que as pessoas confiassem em mim e eu mostrei pra elas o problema que elas tinham e mostrei pra elas a solução. Que foi um post onde eu falei sobre... É óbvio pra mim, pra nós fotógrafos, mas pra você que não é fotógrafo, pode não ser óbvio. Ou seja, no início, na primeira página, eu já chamei a atenção. Isso é óbvio pra mim, que sou fotógrafa, mas pra você que não é, pode não ser tão óbvio assim. Aí a pessoa já olha e fala assim, nossa, o que será que é óbvio pra ela e pra mim não é? Aí aí depois ela passa pra frente e ela vai ver. É óbvio pra mim a questão da pose. Quantas pessoas não deixam de fazer fotos porque pensa que... Gente, é óbvio pra mim, pra você, mas pro seu cliente que te assiste, pras pessoas que te acompanham, não é óbvio pra elas. O óbvio precisa ser dito. Não é óbvio pra elas que quem ajuda a pessoa a fazer pose é o fotógrafo. Agora, eu que tenho esse medo, nossa, imagina a cliente, nossa, eu sou doida pra fotografar com ela, mas eu não sei nem onde põe a mão. Eu não sei a hora, como que faz pose. Eu não sou fotogênica. O meu corpo não tá legal. Ah, eu vou esperar a minha barriga crescer mais para eu fotografar. São objeções, são problemas que as pessoas têm, que o nosso público tem, que através da ação de segunda potência, que é o quê? Produção de conteúdo com estratégia, com propósito. Porque existe produção de conteúdo, que é para quê? Produção de conteúdo para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas possam o quê? Me seguir. Eu quero que as pessoas me acompanhem. Porque quando elas me acompanhar, eu venho com produção de conteúdo para poder mostrar para ela que ela tem um problema e que quem é a solução sou eu. Aí depois eu tenho uma produção de conteúdo estratégico que é para mostrar para ela que ela tem uma oportunidade incrível, que é fotografar comigo. Entendeu? E essa produção de conteúdo que eu fiz lá, que eu tô falando pra vocês, que eu fui falando, ó, a respeito de pose, é o fotógrafo que tem que tomar de conta. Ah, se você é tímida e não quer que eu poste nos stories o seu resultado, eu não vou postar, eu não vou fazer nada que você não queira. São coisinhas, depois vocês entram no meu Instagram, depois que acabar aqui, tá lá, não precisa ser agora. E vocês vão ver aquela postagem. Gente, pega aquilo como exemplo e replica. Faça vocês também do jeito que vocês podem, do jeito que vocês conseguem. Gente, aquilo lá eu fiz nos stories. Eu coloquei a imagem nos stories, digitei, baixei e depois coloquei no meu... E depois eu coloquei no meu feed. Um carrosselzinho. Não precisa... Produção de conteúdo hoje em dia não precisa ser nada muito... executivo, assim, muito perfeitinho, não. Tem que ser você mesma.
Esses dias, uma aluna falou assim, Érica, eu quase não falo muito no Instagram, porque eu tenho esse jeito meio roceiro, sabe? Eu não sei falar bonito. Eu não sei falar palavras bonitas. E aí, as pessoas talvez não vão me contratar. Falei, o quê? Se fosse assim, eu não vendia. Pra quem mais roceira do que eu, gente? Hoje eu tô aqui toda bonitinha. Mas vocês me vê toda bonitinha todo dia no Instagram? Não vê, não? Gente, eu nunca vou deixar de ser eu. Eu nunca vou deixar de ser eu, porque outros fotógrafos se vestem de blazer, se fazem... É o jeito deles e tudo bem, mas o meu jeito não é assim. Ai, e eu falo muito errado, eu falo isso, as pessoas... É o seu jeito. E é exatamente o seu jeito simples, exatamente o jeito que você é, talvez mais chique, que chama a atenção das pessoas corretas. Pô, aí esses dias eu tava parando pra pensar assim, nossa, eu falei até pra Deus, nossa, Deus, o Senhor me manda só gente que parece realmente comigo, né? Nossa Senhora, que coisa boa, as pessoas conectam realmente comigo. Aí eu fui parar pra pensar, mas é porque eu sou eu aqui nas redes sociais. Se eu estivesse fingindo ser outro tipo de pessoas, toda delicadinha, não sou contra quem seja, cada um tem seu jeito. Se eu mostrasse aqui que eu fosse toda delicadinha, toda arrumadinha o tempo todo, gente, não, aí eu ia atrair outro tipo de público, enfim. Entende? Fiz com muita vergonha, mas fiz. Ó, eu produzi meu primeiro conteúdo no Instagram através da sua dica que você me passou. Muito bem! Só que, quando você produz conteúdo, não deixa de produzir mais, não. Tem que ter uma certa constância. Tô dizendo que tem que ser todos os dias. Não tem dizendo que tem que ser algo que é muito cansativo. Não. Tem que ser, ó... É você, é seu jeito, é seu dia a dia. Mostra, passa a mostrar o seu dia a dia, um pouquinho do seu dia. Poxa, eu tô editando foto, Érica, só isso. Mostra você editando foto. Mostra que você tá trabalhando. Ou, não, mas essa semana eu não trabalhei eu não tive cliente. Por que você não chamou ninguém pra fotografar? Gente... Os bastidores, ele é poderoso demais. Quando você começa a mostrar, você se movimentando, chama a atenção. Só de você se mostrar se movimentando, chama muita atenção. Ou, eu tô sem cliente essa semana. Não teve como eu postar nada porque eu não tive cliente. Justamente porque você não teve cliente, que você tem que chamar outras pessoas para fotografar. Gente, fala pra mim aqui uma estratégia. Já vou até falar uma estratégia. Quem aqui passou uma semana, 2 semanas sem clientes e ficou esperando, postando coisas aleatórias, sem propósito, e acha que as clientes vão vir? Não vai vir. Por que que você não pegou seu telefone? Meu telefoninho lá de antigamente. Por que você não pegou seu telefone? Você conhece algumas pessoas que têm condições de comprar algumas fotinhas de você. Só que essa pessoa nunca fotografou. Já até fotografou com você, por exemplo. Você já mandou mensagem pra alguém e falou: oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Érica Catarina, joia. A gente tá no mês de outubro agora. E eu tô com uma ideia tão bacana... E você já fotografou comigo pro Dia das Crianças. Você já fotografou comigo. E eu lembro que você tem uma menininha muito linda. E eu admiro muito o seu jeito de ser. Eu observei você e vi o tanto que você é apaixonada pela sua filha. E em forma de agradecimento para todos os meus clientes que já confiaram no meu trabalho, eu tô abrindo vagas. Eu nem vou mostrar no Instagram, é somente para clientes VIPs igual você. Eu tô abrindo vagas pra gente fazer umas fotos do Dia das Crianças. E olha só, eu quero muito dar essa foto pra você, pra sua filha, desse momento incrível, dessa fase incrível que ela tá vivendo.
Escuta, é uma mensagem que eu tô mandando. É uma fase crítica que ela tá vivendo e você sabe que as crianças crescem tão rápido, né? Muda tão rápido. Se a gente não tem um registro desse momento, passa e a gente esquece. Então, por isso, eu vou te dar uma foto perfeita para você guardar de recordação. E olha só, não precisa não precisa se preocupar. Você vai escolher a foto. E caso você queira adquirir outras fotos, tudo bem. Mas se não quiser também não tem problema. É só um presente que eu quero te dar para te agradecer por ter acreditado em mim. Tá sem cliente, mas nunca mandou uma mensagem assim para ninguém. Eu fiz isso há pouco tempo atrás. Quando eu vi, poxa, minha agenda tá começando a ficar... Não, peraí. Vamos lá, vou mandar mensagem aqui pra fulana, ciclana e beltrana que fotografou comigo. E já tem tempo que ela não fotografa comigo mais. Fechei. Gente, esses dias eu fiz isso. Eu podia até pegar aqui, ó. Peraí. Aí eu anotei, né? Falei, eu vou ver. Uma cliente que veio fotografar comigo dessa forma, faturamento, vou tampar o número aqui, ó. R$800. Eu anotei nesse papelzinho aqui mesmo. R$800. R$800 para um cliente que nem queria fotografar, que nem me mandou mensagem. Estratégia, eu nem ia dar essa estratégia aqui, mas já aqui. Outra. A outra foi menos. Foi 275. Mas é dinheiro entrando. Outra. Quer outra? Peraí. Outra. Vou tampar. Vou tampar aqui. Olha lá, ó, R$900. Aí fica parado, gente. A gente produz conteúdo, a gente gera essa conexão, a gente gera essa confiança nas pessoas. Ah, Erika, mas eu não tenho cliente, eu nunca fotografei. Você não conhece ninguém na sua cidade? Ô, fulano, ô, amiga, eu tô precisando num telefone da Amanda. Me manda num telefone dela aqui que eu tô com uma ideia bem bacana pra ela. Aí, amiga, manda o telefone da Amanda. Falei, oi, Amanda, tudo bem? Eu sou Erika Catarina, sou fotógrafa. Eu não sei se você já conhece meu trabalho, mas há muito tempo eu venho te observando. E eu admiro tanto a sua beleza. A minha vontade agora, Amanda, e o que eu imagino, Amanda, é eu te fotografando. Eu mostrando pra você o quanto... realçando ainda mais essa beleza e te mostrando quanto a fotografia pode te trazer algo extraordinário através de um ensaio fotográfico. Para isso, Amanda, essa semana eu tenho um horário vago e eu falei, por que não mandar uma mensagem para Amanda? Pra gente agendar um ensaio fotográfico. Olha, Amanda, nesse ensaio eu vou te dar uma foto linda. Você escolhe sua foto. Mas e se depois você quiser? Enfim, é a mesma história, sabe? Aí a Amanda fala, poxa, Erika, eu até que te acompanho no seu Instagram. Bora marcar, a gente pode fazer sim. Pronto, eu tenho cliente, eu tenho com quem gravar para produzir conteúdo. Olha aí, ó, na abertura do meu ensaio Dia das Crianças, eu chamei a filha de uma amiga minha. Pronto, é isso aí que tem que fazer, ó. Aí depois que eu fiz isso, a Amanda veio fotografar comigo. Eu que passei semana, que eu tô com a semana vazia, agora eu tenho um cliente e eu tenho conteúdo pra fazer com essa cliente, porque eu vou filmar eu fotografando essa cliente. Ah, mas eu fiz isso, ninguém quis. Chama sua prima, chama sua amiga. Aí eu vou filmar fotografando essa cliente. Eu vou filmar e vou mostrar eu organizando a minha mochila, eu vou mostrar que eu estou saindo para fotografar, eu vou mostrar que eu estou em movimento. As pessoas vão me ver e vão começar a acompanhar. Falar, oxe, Erika tá fotografando, né? O que é que esse povo tá vendo nela? Aí o povo começa assim,
Uai, ou ela cobra barato demais, ou ela é boa demais, e eu também quero. Ou, se fulano fotografou com ela, eu também quero. Aí ela vem. Sabe, gente? O negócio é não ficar parado. Aí o povo começa a te mandar mensagem, solicitando orçamento. Aí você começa a vender. Porém, lembra que a gente falou da ação de primeira potência, que é a técnica. Essa ação de segunda potência, que é a produção de conteúdo estratégico. E a ação de terceira potência, que é exatamente estratégias de venda, tá? Ou seja, aqui a gente já englobou ações de segunda potência, que é conteúdo. Terceira potência, que é estratégia de venda. E agora, dentro das ações de terceira potência, tem o atendimento com o seu cliente. Fala pra mim, adianta alguma coisa você chamar a atenção da pessoa, você despertar desejo dela, de ela te pedir um orçamento e você não souber nem o momento de mandar o orçamento? Poxa, Érica, era só mandar, ela pediu o orçamento, não era só mandar? Não, tem um momento certo, pô. Tem um momento certo. Como que você pega seu orçamento e manda em um momento inadequado? Sem gerar desejo. Sem mostrar ainda mais que é você que tem que fotografar ela. Sem se conectar. Não vende. Aí você vai ficar presa, produzindo conteúdo, tendo trabalho bom, tem tudo que você precisa para vender, para viver de foto, porém, não vende porque o povo te pede orçamento e você não sabe atender. Não gera conexão. Você não eleva o nível de desejo das pessoas. Como que vende? Tá entendendo? Não vende. Gente, quantas pessoas te pedem orçamento e você não consegue vender? Olha só. Quando as pessoas te pedem orçamento, elas estão curiosas. Existe sim. Não vou falar o nome aqui, mas existe sim os curiosos que só quer saber. Eu quero saber quanto que ela tá ganhando. Eu quero saber quanto que ele cobra para me saber se realmente ele tem dinheiro ou não. Entende? Poxa, fulano fez 3 ensaios. Eu quero saber quanto que ele cobra no ensaio para me saber. Sabe, existem os curiosos, os invejosos. Existem as pessoas que só querem te desejar o mal. Só que aí você identifica. Fazendo o atendimento da forma correta, você identifica essas pessoas. Você identifica na hora. Por quê? Elas não vão querer ir até o final do atendimento. Aí você já coloca lá no seu WhatsApp Business, bandeirinha vermelha para essa pessoa, para você não perder tempo também. Seu atendimento é seu tempo. O tempo vale dinheiro. Seu tempo é o bem mais precioso da sua vida. Aí fica lá perdendo tempo tentando vender para um povo que não quer comprar. Também não rola. Ou seja, vocês entenderam que para viver da fotografia não precisa ter fotos perfeitas? Quando você começar a ter fotos perfeitas, né, assim, entre aspas, fotos que chamam mais atenção e que atraem outros públicos, você consegue, lógico, vender mais caro. Quando você exerce ações de primeira potência, de segunda potência e de terceira potência, a ação de segunda potência, produção de conteúdo, para gerar desejo, para poder conectar, para as pessoas começarem a confiar em você, para fazer elas ficar ansiosas, querendo fotografar com você, é poderoso. Porque quando ela te pede orçamento, você pode, quando você vende, quando na sua cabecinha você acha que você acredita que só vai vender se vender por 150, quando você manda um orçamento de R$600 para ela, ela vai comprar. Porque você conseguiu quebrar objeções dela. Porque foi você que criou um conteúdo que fez ela despertar para a necessidade de fazer um ensaio fotográfico. Quando você consegue isso, o porquê, me diga por que raios que ela vai fazer pesquisa para saber quem é o fotógrafo mais barato. Não vai.
Quando você consegue se conectar com a pessoa no seu Instagram, quando você consegue quebrar objeções dela, quando você consegue mostrar pra ela que ela precisa de foto, ela não vai pedir orçamento pra outros fotógrafos. Ela já decidiu, é você. Então pra que você vai cobrar R$150? Não vai, não precisa. Poxa, hoje eu cobro 300. Melhorei um pouquinho. Bora, a gente identifica os crescimentos, a gente vai crescendo um pouquinho, vai aumentando seu preço, porque vale, fotografia vale muito. Muito, 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 muito. É algo assim que, como é que você... Gente, uma vez eu vi uma história. Eu chorei com esse vídeo que eu assisti. Uma mulher, depois da enchente que teve, ela recebeu os álbuns fotográficos dela. Ela chorava, assim, porque ali tava a história dela. Ali tinha as fotos dos filhos dela pequeno. Ali tinha as fotos do casamento dela. Ali tinha as fotos, sei lá, das conquistas delas, da vida dela, tava naqueles álbuns. Casa ela vai conquistar de novo, fé em Deus. Trabalho, a vida dela, ela vai ser refeita novamente, mas a história dela, quem é que vai contar de novo? Quem é que vai tirar foto de novo? Não vai. Então, fotografia vale muito. E quando você consegue mostrar isso para as pessoas, elas compram. E compram e pagam caro. Porque vale. Entendeu? Porque vale. Vocês estão... Gente, fala pra mim alguma coisa. Tá fazendo sentido pra vocês isso aqui que eu tô falando? Que pra viver de foto vocês precisam dessas 3 ações? Tá fazendo sentido? Interajam comigo. Agora. Enquanto eu bebo uma água. Tô com sede. Hoje eu tô inspirada. É a glória de Deus agindo. Com certeza. Porque Deus me fez passar por tudo aquilo pra estar aqui agora conversando com vocês. É Deus que me fez abrir um estúdio do zero, do nada, pra mostrar pra vocês que vocês também são capazes. Porque inúmeras mensagens que eu recebi, Érica, você tá sendo minha inspiração. Gente, eu gosto de receber e ver que vocês estão me tendo como inspiração, mas isso não infla meu ego, sabe? Eu só olho e penso, nossa, graças a Deus eu tô ajudando e eu tô atingindo pessoas que precisam. Então, Hoje eu ajoelhei na minha cama, lá no pé da minha cama, e falei, Senhor, eu vou abrir a live às 20 horas, mas que o Senhor mande pessoas que realmente precisam ouvir o que eu preciso, que eu tenho pra falar. E que o Senhor coloque na minha boca o que eu preciso falar. Não planejei nada. Eu só sabia do tema. Tá? Eu só sabia do tema. E é um tema que eu amo falar. É um tema que eu... Aí eu comecei a ver as pessoas mandando pra mim, Érica, eu fiz aqui no minha casa mesmo. Eu coloquei um fundo. Inclusive, vi uma aluna que tá melhorando bastante. Vi um rapaz que já fotografava em estúdio há muito tempo. Nem sabia como que fazia melhorar as fotos. Eu vi pessoas mandando resultados pra mim de ensaios externos, porque... Lembra das fotos que eu fiz de Laura lá no galinheiro? Ações de primeira potência ali. Olha só. Olha lá as fotos do galinheiro. As melhores fotos que você pede a Deus. Todas as vezes. Antes eu nunca saio. Falei, Senhor, esse trabalho vai ser o melhor trabalho da minha vida. Todas as vezes eu falo, Senhor, esse trabalho que eu vou fazer hoje vai ser o melhor trabalho da minha vida. Aí... As fotos do galinheiro, olha só, vamos presenciar através das fotos do galinheiro ações de primeira, segunda e terceira potência, tá? As fotos do galinheiro, primeira potência, eu sabia manusear minha câmera. Eu sabia pegar a câmera, que eu utilizei a câmera de entrada, a T6, e eu sabia fotografar bem com ela. Por isso que eu tive um resultado bonito. Só que eu poderia muito bem ter só postado aquele resultado bonito e não produzido nada, conteúdo nenhum, sem estratégia nenhuma. O que eu fiz? Ações de segunda potência. Eu criei a estratégia, o conteúdo, para mostrar para vocês
que vocês também podem. E também para mostrar, lá através daquele conteúdo, para os meus futuros clientes, que eu consigo fazer fotos bonitas, que eu consigo deixar eles bem à vontade, que eu consigo, sabe? Gente, nada é por acaso. Tudo que eu olho, eu falo, isso aqui dá para me mostrar isso para os meus seguidores, para as pessoas que me acompanham. Poxa, isso aqui dá para mim quebrar tal objeção. Isso aqui dá pra me inspirar tal pessoa, as pessoas, entende? Então veio a segunda potência. Ações de terceira potência aí seria alguma estratégia de venda, que seria, depois de ter postado aquilo, eu poderia muito bem ter colocado um link, falado assim, pessoal, pra vender ensaios de criança que sabe? Podia ter sido. Mas ações de terceira potência tem estratégias para você nunca, gente, nunca, graças a Deus, hoje mesmo eu disse, fé em Deus, eu não vou dizer a certeza, assim, porque só Deus sabe do futuro, mas eu sei que se hoje eu não tiver R$1 na minha conta, eu pego a minha câmera e faço dinheiro com ela, porque eu sei estratégias para fazer isso. Inclusive, eu passei uma muito poderosa para vocês aqui nessa live hoje. Olha aí, ó. Ela fotografo na sala da minha casa. Tem gente que falou. Nossa, isso aqui inspira, sabe? Inspira muito. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Então, vocês acabaram de ver que existe o jeito certo e o jeito errado. O jeito certo, fazendo isso que eu mostrei pra vocês. Eu passei muita coisa, gente. Vocês saírem daqui sem agir, já é demais. Vocês ficaram aqui comigo mais de 1 hora, escutando. Já é demais, tá? Aí é porque não quer mesmo. Porém, para as pessoas que... Agora eu vou exercer a minha ação de... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A minha ação de terceira potência. Eu não vou... Vocês viram que vocês conseguem, que é super possível. Vocês já entenderam que existe o jeito certo, existe o jeito errado. Porém, seguir sozinha, gente, sem instruções, sem o caminho correto, é muito difícil. É difícil porque, mesmo vocês sabendo que existe esse caminho correto agora, vocês vão começar a alucinar como fazer aquilo. Viver da fotografia precisa demorar, Érica? Não. Não. Eu demorei anos. Mas, e sei que tem gente que tá demorando mais de 3, 4, 5 anos e não tá conseguindo. Porém, porque não tem essa trilha. Não tem quem te mostre o que precisa. Então, foi por isso que eu criei o Alta Frequência da Fotografia. Foi o que me perguntaram, Érica, você vai falar um pouquinho sobre alta frequência? Eu falei, eu falo. O Alta Frequência, para quem não conhece, é o meu curso completo para fotógrafos iniciantes que desejam viver da fotografia. Ah, Érica, mas o que eu aprendo lá? Você aprende as técnicas de fotografia. Eu amo aquelas aulas. Porque, gente, eu ensino com o que vocês têm. Eu não sei... Era muito fácil pegar a minha câmera aqui, ó, que eu tenho hoje, que é a R6 Mark II, para fotografar e mostrar para vocês fotos lindas. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma aluna que não sabia nada e gravei com ela todo o passo a passo de configuração de câmera para ela fotografar. O que ela me veio? Com uma foto perfeita, linda. Ai, por que eu não coloquei essa foto aqui pra mostrar pra vocês? Eu posso colocar nos stories depois. Aí, lá tem o quê? Eu fotografando com a câmera de entrada e uma lente de entrada. Eu ensino com o que vocês têm, não pra poder ficar motivando, tipo assim, fazendo o que aconteceu comigo lá atrás. Lembra que eu tava muito cega, achando que era uma coisa, sendo que era outra? Aí... eu ensino para vocês as ações de primeira potência, que eu ensino a fotografar. E eu ensino todo o meu passo a passo de edição de imagem.
Tudo que eu faço, gente, porque edição de imagem, quando a gente começa e não sabe um passo a passo, a gente fica, poxa, parece que eu editei, nem editei. Por quê? O que tá faltando nessa foto? Sabe? Ah, não, mas quando você tem um passo a passo, você sabe como que inicia, pá. Chegou na nitidez, só clicou na actionzinha lá de nitidez, aplicou nitidez na foto, salvou, pronto. Até pra salvar tem action. Ah, eu tenho que salvar 10 fotos com o tamanho correto para as pessoas postarem, para não perder qualidade, porque quando elas marcam você e a foto perde qualidade, eu falei, nossa senhora, como é que fala que aquela foto é minha? Então, por isso a gente coloca logo no tamanho correto, né? E já clica na action lá, ela já salva no tamanho correto, certinho, já manda pra cliente no tamanho correto, pra ela postar também. Tá? Então tem action pra tudo. Gente, aqueles raios, aquelas... Ai, outra coisa que eu esqueci, tá vendo? Esqueci de trazer aqui, ó, uma foto linda que os meus alunos me mandam, utilizando o raiozinho de sol, raios de luz, todos os meus efeitos, todas as minhas actions, tudo tem dentro da alta frequência. Ai, mas e a segunda potência? Lógico que tem que ter. Tem que ter. Eu vou ensinar vocês a viver de foto. Para viver de foto, vocês precisam a primeira, segunda e a terceira potência. Tem produção de conteúdo. Tem ensinando como que eu faço meus conteúdos. Como que vocês podem produzir, vão produzir conteúdo de vocês. Ah, mas eu não quero, eu tenho vergonha de aparecer e falar. Quem disse que você precisa produzir conteúdo assim? Oi, gente, a importância da fotografia é que daqui uns dias você não vai poder voltar atrás. Não é assim que produz conteúdo. Como eu disse, as pessoas estão nas redes sociais para se entreter. E é através do entretenimento que elas buscam que você deixa a sua sementinha. Aí você produz seu conteúdo, às vezes, sem precisar nem ficar falando assim, ó. Não. Posta nos stories com propósito, porque vocês vão aprender como postar com propósito. Posta com sua produção de conteúdo estratégica para atrair cliente, para chamar atenção, para ter seguidores. Vocês viram que eu postei mais de 800 seguidores essa semana? Como que faz isso? Ações de segunda potência e estratégias de venda. Se a estratégia que eu te passei hoje já é poderosa, imagina as que tem lá dentro. Estratégia de venda que é sim, para você não vai ficar sem cliente só quando você quiser. Vai ficar sem dinheiro, entrando no bolso só quando você quiser. Tá? Poxa, Érica, eu tenho medo de perguntar até o preço desse curso, porque é muito completo, é muito bom. Medo por quê? Eu não te falei que Deus tem um propósito na minha vida para a sua? Como que eu vou cobrar 3 mil reais num curso desse que vale? Vale muito. Vale. Eu poderia vender isso como se fosse uma mentoria completa? Poderia. 3, 4 mil, Érica? Daria. Aí vai eu, falo, não, como que um iniciante vai pagar 2 mil, 3 mil reais num curso? É difícil, eu sei que é difícil. Tudo na fotografia é caro. Gente, para você aprender a editar é caro. Um curso de edição é caro, é 2 mil reais. Ah, para você aprender a fotografar é muito caro. Quando você quer aprender a fotografar com um fotógrafo bom mesmo, é 1.500 reais. Ah, para mim aprender a vender, criar conteúdo é mais outra lapada. Aí eu falei, não, eu só tenho um curso se for para ser completo. Gente, eu demorei muito tempo. Eu tinha objeções dentro de mim. Eu falei, eu tinha medo de vender o meu conhecimento. Por quê? Porque eu ouvi muita gente falar assim, é mais um vendedorzinho de curso. E porque eu realmente via que muita gente entra nesse mercado digital de vender curso só para ganhar dinheiro. E larga o povo lá e pronto, acabou. É assim que acontece. Aí eu falei, não, o meu curso, ele vai custar muito menos que isso. E aí eu falei, e por que antes de vir pra cá, sabe o que eu fiz? Cadê? Eu anotei até aqui, ó. E por que não fazer algo ainda mais diferente? E quem entrar, as 10 primeiras pessoas que entrar, vai pagar no alta frequência da fotografia apenas R$647. Ou 12 vezes de 66 e pouquinho. Ah, mas e o zoom que você dá? Eu dou o zoom, gente. O suporte
é ao vivo comigo também. Zoom uma vez por mês. Se eu ver se precisa de mais vezes, eu coloco mais vezes. Eu não tenho isso. Eu só quero que vocês aprendam. Eu só quero que vocês não passem pelo que eu passei. Pra que dificuldade quando você tem um caminho, uma pessoa que tá aqui pra te ensinar? E eu tenho muita vontade. Sabe qual é minha maior vontade? Meu maior sonho é receber o maior número de depoimentos de pessoas agradecendo pelo meu conteúdo. E as minhas alunas, elas sabem o tanto que eu falo. Você tá entendendo? Tá valendo a pena? Hoje mesmo eu fiz um Zoom com a aluna, falei, tá valendo a pena? Se fosse pra você comprar de novo, você compraria? Ela, Érica, eu tô apaixonada. Eu te trato como se fosse uma mãe na fotografia, porque tudo que eu preciso, eu tenho você pra poder falar comigo. Teve uma aluna minha que me mandava mensagem quase todos os dias. Ela parou de mandar mensagem. Eu falei, o que tá acontecendo? Ô, Mary, o que tá acontecendo? Por que você não mandou mensagem? Por que você não falou sobre a aula que você assistiu hoje? Sabe? É de jeito. É pra aprender de verdade. Ah, mas os outros não vai ter suporte? Vai, com certeza. Vocês acham mesmo que vai entrar num grupo, em um curso comigo e não vai ter suporte? Pelo amor de Deus. Oxi, que oportunidade dessa você não recebe mais não. Tá? Prepara aí que nós fazer o print da live. Vou fazer o print. Ó, gente, pergunta pra Kátia o que ela acha do curso. Kátia é minha aluna e ela tá aqui desde o início assistindo a aula, né, Kátia? Pergunta pra ela. Fala aí, Kátia, o que você tá achando do curso? Kátia foi fazer um ensaio depois das aulas do curso. Fala o que você achou de diferente das fotos que você fez. Hein, Kátia? Agora a gente vai trabalhar agora pra você vender mais, né? Vambora. Maravilhoso. Se não fosse bom, Kátia não tinha nem ficado até o final. Vamos fazer um print da live pra você. Todo mundo que postar esse print e me marcar, eu vou repostar, tá bom? Eu quero ver suas fotos, sim. A gente vai ter a sua aula no Zoom, viu, Kátia? Quero ver as suas fotos. Aí eu vou pegar as suas fotos, fazer a análise das suas fotos pra você melhorar nas próximas. Chegou tarde, não. Vou deixar essa aula gravada pelo menos por 24 horas. Muito bem, gente. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, o negócio de vocês, tá? Precisar de mim, vocês sabem que eu tô aqui. E vocês que vão se tornar meus alunos também. Eu vou ser a pessoa mais feliz e a pessoa mais grata. E uma das coisas que eu sou a gratidão que eu carrego por todo mundo que acredita em mim, eu carrego de verdade, sabe? Assim, sou fiel, muito fiel. E se você quiser realmente, se esse fosse realmente seu sonho, eu vou te ajudar a realizar ele. Eu vou te ajudar, tá bom? Então fique com Deus, tenha um bom sonho, sonha comigo. Sonha comigo te desejando boas-vindas, tá? Sonha comigo desejando vocês boas-vindas. Sejam bem-vindos pro Alta Frequência. Obrigada. Deus abençoe, fica com Deus, tá? Beijo, amo todos vocês. Obrigada por me acompanhar, por acreditar em mim. Feliz demais com isso. Muito.